Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 27 de maio. A igreja celebra hoje a festa de Santo Agostinho de Cantuária. Ele é chamado de o apóstolo dos ingleses. E ele morreu em 605. O evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu andando atrás dele aquele discípulo que Jesus amava. Aquele mesmo que reclinara a cabeça sobre o peito de Jesus na ceia e perguntou: Mestre, quem há de te entregar? E Pedro perguntou a Jesus: Mestre, o que há de ser deste aí? Jesus respondeu: Se eu te digo que quero que ele permaneça até que eu venha, o que isso tem a ver contigo? Tu segue-me. Começou então a correr entre os discípulos um boato de que Jesus havia dito que aquele discípulo não morreria até que ele viesse. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que isso tem a ver contigo? Este é aquele que dá testemunho e escreveu sobre essas coisas. E o seu testemunho é verdadeiro. Jesus falou e fez muitas outras coisas que não estão escritas nestes livros. Porque se fôssemos escrever tudo o que Jesus falou e fez, não haveria lugar no mundo que coubesse tanta coisa, tantos livros. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós somos convocados a andarmos atrás de Pedro para percebermos também a sua relação com o discípulo que Jesus amava, com João. Porque quando Pedro virou-se, ele percebeu que aquele discípulo que Jesus amava também estava andando atrás dele. Então ele pergunta a Jesus: Mestre, e este aí? O que vai acontecer com ele? Jesus parece seco na resposta dele. Jesus diz: Se eu te digo que eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Todo mundo é bom, mas ninguém é bom para tudo. Por isso, às vezes, as pessoas perguntam, mas se João era o discípulo amado, por que Jesus não o escolheu para ser o primeiro Papa? Volto a repetir esse ditado antigo: todo mundo é bom, mas ninguém é bom para tudo. Pedro talvez estivesse preocupado com aquele discípulo que Jesus amava, devido à idade dele, que parece-nos que ele era o mais jovem deles. Era um adolescente. E Pedro estava preocupado também com o futuro dele. O que aconteceria com esse discípulo que Jesus amava? E Jesus diz: ele tem a vocação dele, ele tem o chamado dele, ele tem o dom dele. E ele deve viver então o seu chamado e realizando os seus dons e os seus carismas. Quanto a ti, segue-me. Viva o teu carisma e viva também o teu dom. Porque cada um de nós temos os dons necessários e carismas necessários e também o chamado específico que o Senhor nos convocou. E nós não podemos viver a vocação do outro. Nós não podemos controlar a vocação do outro. Nós não podemos dirigir a vocação do outro, porque a vocação pertence a Deus. Nós vemos então essa preocupação de Pedro com relação a João. E Jesus diz uma palavra aqui que criou uma certa confusão entre o grupo dos discípulos e eles começaram então a circular um boato entre eles que Jesus havia dito que esse discípulo não morrerá até quando ele vier. Mas não foi isso que Jesus disse, ele corrige logo. O que Jesus diz é: se eu te digo que ele permanecerá até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Tu segue-me. Pedro deve seguir Jesus com a vocação dele, porque no evangelho de ontem nós recebemos Pedro experimentando a força da reabilitação de Jesus, pois Jesus está reabilitando Pedro no grupo apostólico, no colégio apostólico. Jesus está perguntando Pedro 3 vezes: você me ama? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz então: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E quando você estiver velho,
Você vai vestir aquilo que as pessoas quiserem. Você vai ser conduzido onde você não quer. E diz o texto de ontem, Jesus estava falando o significado ou como Pedro iria dar glória a Deus com a sua vida. E Jesus diz então a Pedro, segue-me. Segue-me como o Papa da Igreja. Segue-me como aquele que é o primeiro no colégio apostólico. Agora, João, ele terá a vocação dele. Ele terá a missão dele. E é o próprio João, o próprio escritor do Evangelho, que vai dizer, este que dá testemunho e que escreveu sobre estas coisas, é ele que dá o testemunho e seu testemunho é verdadeiro. Porque João permaneceu com Jesus desde o início até a cruz. Enquanto os outros fugiram, João permaneceu fiel. João esteve em todos os momentos significativos da vida de Jesus, inclusive nos seus momentos finais. João andou atrás de Jesus carregando a cruz. João estava debaixo da cruz com o Salvador. E João também recebe de Jesus um mandato especial de acolher Maria como mãe em sua casa. Por isso, João é a testemunha fiel e o seu testemunho é verdadeiro. Meus irmãos e minhas irmãs, um evangelho não é uma biografia pormenorizada sobre a vida de Jesus. Um evangelho é uma narrativa, né? É uma exposição do amor de uma comunidade cristã pelo seu Senhor, da vida de uma comunidade cristã que presencia, que experimenta a força do Espírito de Jesus vivo nela e vai então realizando as grandes obras que Jesus havia prometido. Mas o próprio escritor sagrado, que é João, desse evangelho, vai dizer, Jesus fez muitas outras coisas, falou muitas outras coisas, que se nós fôssemos registrar em livro, não caberiam no mundo inteiro. Por isso, a testemunha fiel do evangelho de hoje é o discípulo amado. É ele que dá testemunho e é ele que escreve também. Que esta palavra ajude a mim e a você a entendermos que cada um de nós valemos aquilo que somos aos olhos de Deus. E que todo mundo é bom, mas ninguém é bom para tudo. Logo mais às 9 horas da manhã, eu estarei ouvindo as confissões das crianças na comunidade Santa Rita. Às 17 horas, também ouvindo as confissões das crianças na comunidade Santa Rita de Pacas. E às 19h30, a Santa Missa na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, aqui em Carneirinhos, João Molevade. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Que Deus os abençoe e guarde. Santo Agostinho de Cantuária, rogai por nós. Amém.